eu menti pra vocês. Porque esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora vai sair na terça-feira. E o vídeo de amanhã eu falei que ia sair na terça-feira, mas ele vai sair na quarta-feira. A não ser que você esteja vendo esse vídeo na quarta-feira, aí tá tudo certo. Porque vai ser um vídeo na quarta-feira que eu falo que eu vou postar ele na terça. Mas esse vídeo aqui que vocês estão vendo saiu na terça. Então eu menti pra vocês. Agora a gente vai falar de um assunto... Eu imaginei que a gente ia ter que falar dele em algum momento, né? E ia chegar o momento que a gente precisaria falar desse assunto. Eu tenho certeza que se você usa alguma das redes sociais, né, os churumes da internet, conhecidos como Twitter, eu ia falar até o Threads, mas eu gosto do Threads porque ele é mais clean, mas ele ainda tem bastante churume lá dentro, né? Inclusive eu preciso voltar a postar no Threads. Eu gosto de usar, eu tenho várias ideias de post e nunca posto lá, preciso voltar a usar o Threads. Você já com certeza, se você usa uma dessas duas redes sociais, você com certeza ouviu alguém falar: é o Bortolento aí, terminando em último na corrida. Cara, eu fiz um vídeo inteiro no clube sobre isso, né, já falando que isso poderia acontecer. E tá acontecendo, era imaginável, porque o carro da Sauber não é bom, e brasileiro não gosta de esporte. Brasileiro gosta de brasileiro ganhando. Essa é a verdade. A grande maioria dos brasileiros não gosta de esporte, eles gostam de ver brasileiros ganhando. E quando o brasileiro vai mal, ele é zoado. A gente tem uma cultura muito zoada, na minha opinião, de tacar hate num brasileiro que tá indo mal, ao invés de, tipo, como acontece em alguns outros países. Tipo, se o seu atleta tá indo mal, você vai, tipo, tentar apoiar ainda de alguma forma, tentar dar esse tempo. Quem entende de Fórmula 1 de verdade, quem assiste, quem acompanha, não tá fazendo isso. Isso é óbvio. Esse hate tá vindo em maior parte por quem não assiste Fórmula 1, não entende um puto da categoria e tá falando isso. E, além do pessoal que não entende, tem uma outra parcela, que são as pessoas, talvez os fãs mais chatos da Fórmula 1, que são os caras do "na minha época era melhor". Nos anos 80, os pilotos corriam com o pé no chão, não tinha motor no carro, eles andavam com o pé no chão. câmbio não tinha câmbio, o piloto tinha que abrir a parte da frente, de trás aqui, né, abrir a parte de trás, ele entrar de ar, arrancar com a mão ela e trocar ali manualmente ali o negócio assim, ele tinha que achar aqui, olhar enquanto corria, segurando uma mão no volante ali, achando a caixa de câmbio dentro do... Troquei, pronto. Era assim que trocava marcha na minha época, tá ligado? Então, esse fã também é insuportável. O porquê que eu tô falando isso? Porque esses são os dois blocos de pessoas que estão comentando em peso a questão do Bortolento. E sim, existem 3 argumentos extremamente simples que refutam qualquer argumento que essas pessoas falem. O primeiro deles é Sauber. O cara tá pilotando simplesmente o pior carro do grid. Uma bomba, uma carroça intancável, que não vai conseguir fazer nada. Mas o Hülkenberg pontuou na Austrália numa corrida extremamente caótica, em que todos os novatos se ferraram, e isso abriu muito espaço. Não só novatos, mas vários experientes abandonaram essa corrida, e a Sauber chamou o Hülkenberg pro pit stop no momento perfeito, que voltou ele numa boa posição, e numa corrida com condições bem adversas, e faltando poucas voltas, ele com a experiência que tem também, e é um bom piloto, sempre defendi isso. Nico Hülkenberg é um piloto muito subestimado, conseguiu fazer uma boa corrida para trazer os pontos. Tanto que depois disso, nem sonhou em pontuar novamente. E agora outro ponto também em questão disso. Não, Fred, mas a questão dos pontos nem é isso. Ele parece que não consegue enfrentar o Hülkenberg. Olha a tabela de classificação. Abre aí, pega o seu celular agora, ó. Meu celular tá aqui. Pega o seu celular aqui, digita no Google tabela F1. Vai aparecer a tabelinha atualizada da Fórmula 1. Muito bom, inclusive, o Google ter isso daí. É muito legal esse negócio do Google dos esportes, inclusive. Mas você vai atualizar, você vai digitar aqui no seu celular. Tô olhando aqui pelo meu computador. Olha pra tabela de pilotos. Perfeito? Tá olhando pra tabela de pilotos? Aponta pra mim quais novatos, dos 6 novatos dessa temporada, excluindo, claro, Hadjar e Lawson, que são companheiros de equipe, então não dá pra comparar um com o outro, considerando os 4 novatos que estão com um companheiro veterano da Fórmula 1. Quem deles está na frente do companheiro de equipe? O Antonelli tá na frente do Russell? O Berman tá na frente do Ocon? O Durham tá na frente do Gasly? Então, qual que era essa expectativa? Então, qual que é essa cobrança em cima do Bortoleto? Porque ele não está na frente do companheiro de equipe. O que, de novo, eu falo até no vídeo lá, de certa forma é a expectativa. Um novato na Fórmula 1 é extremamente difícil um novato na Fórmula 1
conseguir performar melhor que o seu companheiro de equipe, considerando um cara que já está há vários anos na Fórmula 1, como Hülkenberg, ou companheiro de todos os outros desses pilotos. A grande diferença é que todos os outros, talvez com exceção... exceção do Durham não, porque no Bahrein a Alpine tinha carro para isso. Mas talvez ali, podendo tirar o Durham dessa equação, os outros tinham carros que podiam pontuar. A Racing Bulls é um carro que pode pontuar, a Mercedes é um carro que pode pontuar, e a Haas é um carro que, em determinadas corridas, pode pontuar. A Sauber não. A Sauber não é um carro que pode pontuar, e a pontuação veio muito da inteligência de um piloto experiente como Hülkenberg e de uma estratégia bem feita da Sauber. O carro é tenebroso e ele está andando próximo do companheiro de equipe veterano. Não está vencendo ele no campeonato de pilotos, mas está andando próximo dele. Então, perfeito. Até aí, nada de diferente dos outros novatos da F1. O segundo ponto, que esse aí é mais exclusivo dos caras mais velhos que vão usar aquele argumento que eu falei pra você. Mas o Senna chegou de Toleman e já fez estrago. O mito da Toleman, eu adoro, cara. Eu adoro o mito da Toleman, que se vende... Isso assim, de certa forma, é culpa dos documentários e dos filmes que fizeram sobre a carreira do Senna, que sempre vendem a imagem da Toleman ser uma desgraça. E o carro não era bom, tá? Vamos colocar tudo no lugar. O carro da Toleman não era um carro bom. Definitivamente não era um carro bom. Mas não era um carro ruim. O carro da Toleman, na temporada anterior da temporada do Senna, terminou várias vezes em quinto lugar, em quarto lugar, chegou em sextos lugares. E na temporada do Senna, o Senna conseguiu continuar a manter isso, foi uma corrida maravilhosa do Senna em Mônaco, por exemplo, mas ele várias vezes terminou em quarto lugar, quinto lugar também. E na corrida que o Senna não corre, na temporada de 84, que é o GP da Itália, o Stefan Johansson pula no carro do Senna e pega um quarto lugar. Então assim, não era um carro ruim, era um carro meio de pelotão que nas mãos do Senna ele transformava num carro capaz de brigar por pódio. Ok, e é isso, o Senna era um piloto fora da curva que pegava um carro meio de pelotão e transformava ele num carro capaz de brigar por pódios. Mas ele não pegava um carro terrível do fundo do pelotão e fazia ele vencer, porque isso não existe. Existe também, esse pessoal gosta muito desse mito que antigamente o piloto importava mais que o carro. A Fórmula 1 sempre foi do jeito que é hoje, do jeito que você está vendo hoje. Você tem alguns pilotos fora da curva, como o Verstappen, como o Alonso, como o Hamilton, que conseguem puxar os limites do carro para transformar um degrau acima, mas um carro que era horrível e vira vencedor de corrida, vira disputa de pódio por contra o piloto, isso nunca aconteceu. O Senna era um desses pilotos aqui no patamar que eu falei, que pegava um carro e por contra habilidade subia ele um degrau. Foi o que ele fez com a Toleman, um carro meio de pelotão e transformou ele num carro capaz de brigar por pódios. A Sauber é infinitamente pior do que essa Toleman jamais sonhou em ser naquela temporada. O carro é ruim, o carro é tenebroso, o carro é muito lento, inconsistente, o Hülkenberg e o Bortoleto toda hora, todo treino. Você pega as entrevistas que eu assisto pra poder ver, né, e saber o que eu tô falando pros vídeos que eu faço de reação. Toda entrevista, os dois viram e falam: cara, o carro não tava legal, o carro não tava do jeito certo, não encontrei o acerto. Eles sempre falam essas coisas porque o carro é ruim e eles não podem falar isso. Eles não podem chegar e falar o carro é uma bomba, um lixo. Eles não podem falar, porque eles são contratados da equipe, são funcionários, vão ficar na mudança ali pra Audi, querem ter a boa relação. Então, eles têm que falar o negócio, não acertamos direito, o carro não tava legal, o carro é uma bomba. E o Hülkenberg, com os anos de experiência, com os anos de categoria que ele tem, consegue extrair alguns detalhes a mais para ter algumas corridas consistentes, mesmo quando o carro é extremamente inconsistente, como foi o GP do Bahrein, por exemplo. E o terceiro e último ponto, que é muito falado nessa questão do Bortoleto, então ele devia ter esperado uma oportunidade melhor. Não! Bicho, Fórmula 1 não é futebol, que, então eu vou, sim, num time grande não quis te contratar, então joga num time menorzinho ali e vai fazendo sua carreira, espera uma oportunidade melhor num time grande ali e tal. Mano, não é, velho, não é assim, cara. Drogovic tá aí, ele não teve uma oportunidade, mas aí, ele não entrou e acabou, e aí? Se o Bortoleto não aceita esse convite da Sauber, esse mesmo pessoal ia ficar falando, mas tá aí, recusou a Sauber, devia ter aceitado. É porque esse pessoal nunca tá contente. Eles sempre querem encontrar um motivo pra reclamar porque ninguém é o novo Senna. É isso, tá ligado? Cara, não existe um cenário que você não aceita uma oportunidade de uma equipe de Fórmula 1 sendo novato. Independente da equipe que for, cara. Não existe um mundo que você não aceita contrato. São 20 vagas. 22 em 2026. 20 vagas pra, pelo menos 30 pilotos que sondam a Fórmula 1 cada temporada que passa. Se não fosse o Bortoleto, tinha gente na fila, na porta de esperando. Só não aparecer pra pular nessa vaga. Pular nesse assento e tá ali agora. Nesse mesmo lugar que o Bortoleto.
Cara, você não recusa. Porque assim, esse pessoal, eles também não entendem a situação interna. O bagulho principal é, a Sauber, a Audi, trouxe o Bortoleto pensando no longo prazo. Eles querem desenvolver um projeto com ele. O pessoal acha que é tipo, pingar, ele só entrou ali pra poder se mostrar pra equipe grande e vazar. Não, o Bortoleto assinou com a Audi porque a Audi acredita nele pra um projeto a longo prazo. Ele assinou um contrato de 2 anos com possivelmente prioridade de renovação de 2 anos da própria Audi. Então é o seguinte, a Audi não trouxe ele pra fazer um aninho de Sauber ali e foda-se você. A Audi trouxe ele porque pegou um piloto campeão de Fórmula 2 que acredita que pode ser líder de um projeto quando tiver amadurecido o suficiente pra isso e a equipe tiver boa o suficiente pra disputar um mundial. É pra isso que eles trouxeram o Bortoleto pra Fórmula 1. Então ele vai continuar em 2026 lá, e se ele fizer uma boa temporada, vai continuar em 27 e vai continuar em 28. Porque quem ele tem que impressionar é a equipe. Não tá nem aí pro resultado na pista. Claro que se ele fizer boas ultrapassagens, fizer bons resultados, isso importa. Mas quem ele tem que impressionar é quem tá dentro da garagem. Ele tem que mostrar, ó, eu posso não ter feito uma boa corrida no Bahrein, mas eu tava andando, meu ritmo de corrida tava bom, tava comparável ao do Hulk, minhas classificações estão próximas da do Nico, sempre que eu posso. Minha questão de treino, minha questão de entrega, os resultados que eu venho tendo, baseado no carro que eu tenho, estão sendo positivas. E quem tem que acreditar nisso é a equipe. Não é porque o brasileiro, no geral, ele só vai ver ali, terminou em 19º, ruim, bortolento. Não é isso, cara. O trabalho de um piloto de Fórmula 1 estar sendo bem feito é muito mais do que terminei em 19º lugar. Principalmente quando você tem essa bomba dele, que ele tá pilotando, tá ligado? Então não, ele não devia ter esperado. Ele entrou num projeto que tem futuro, que vai entrar com um investimento absurdo, uma equipe de fábrica, com motor próprio e que almeja ser campeão mundial e acredita nele para ser esse piloto principal. E ainda mais pra mim é perfeito que ele entra nesse primeiro ano. Ele tá numa equipe ruim que não tem expectativa. É o ano perfeito pra ele só pilotar. Não se preocupar com mais nada, se preocupar em conhecer as pistas do calendário, acostumar com o que é pilotar um Fórmula 1, sem a pressão da entrega de resultados no primeiro ano, porque a Sauber não tem essa pressão. Eles já sabem que eles vão ficar em último, o foco é 2026 quando virar Audi. E, de novo, porque você não recusa oportunidades na Fórmula 1, independente da equipe que for. Então, cara, por conta desses 3 motivos, esses 3 motivos são os motivos óbvios do porquê falar Bortolento é uma burrice sem tamanho. A gente sabia onde ele estava se metendo, a gente sabia o que era o carro da Sauber, a gente sabia o que ia acontecer nessa temporada. Ele tá no pior carro do pelotão com um companheiro com mais de 10 anos de Fórmula 1 para um projeto a longo prazo. É isso, esse é o foco, essa é a frase. É isso que vai acontecer com ele. Pode ser, claro, a gente tem que, infelizmente, existe um cenário que ele realmente não vá bem. Pode acontecer. Tiveram vários pilotos que foram bem na base e não se vingaram na Fórmula 1. Stoffel Van Dorn. Mas eu não acho que é o que está acontecendo com o Bortoleto. Muito pelo contrário. Ele está indo bem. Como eu falo no vídeo de reação da corrida. Ele é novato. Ele é um piloto novato na primeira temporada de Fórmula 1, na 4ª corrida dele na Fórmula 1. Ele vai cometer erros. Ele vai ter corridas que ele não vai bem. Vai ter corridas que ele realmente não vai bem. E o Bahrein foi uma delas. Acontece. Austrália ele foi muito bem, só abandonou por conta do problema no carro. China ele foi muito bem, fez uma recuperação absurda naquela corrida com o carro que ele tinha. Aquela corrida... Por que ninguém fala daquela corrida, do que ele fez na China? Porque vamos ficar trazendo só exemplo do Bahrein. Porque ele não foi bem no Bahrein. Mas na China ele foi absurdo. Mas esse pessoal não vai falar disso. Não vai falar da corrida que na largada ele foi pro fundo, se recuperou e ainda terminou em 17º. Isso ninguém vai falar. Então, cara, esse negócio de Bortolento vai acontecer. E até o final do ano a gente ouve muito. Porque, de novo, o brasileiro médio que não assiste Fórmula 1 não entende a questão de que ele tá no pior carro do grid. E o brasileiro saudosista vai ficar falando, mas se fosse o Senna nesse carro, ele não é o Senna. O Gabriel Bortoleto não é o Ayrton Senna. E nenhum piloto é o Ayrton Senna. O Gabriel Bortoleto é o Gabriel Bortoleto. E acabou. É isso que ele é. Não tem comparação. Não tem que ficar inventando moda, cara. Não sei por que essa necessidade de comparar com o Senna, velho. Ele é o Gabriel. Acabou. Ele não... Não, mas ele tem que... Não. Ele é o Gabriel Bortoleto. Ele vai fazer a carreira do Gabriel Bortoleto. Ele não vai fazer a carreira de outra pessoa. Ele não é outra pessoa. Ele não pilota igual a outra pessoa. Não, ele pilota igual o Gabriel Bortoleto porque ele é o Gabriel Bortoleto. Chega de comparação, cara. Deixa o cara fazer o ano dele de estreia na Fórmula 1, que assim como todos os outros novatos estão atrás do seu companheiro de equipe, velho.